Olá, torcida tricolor, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos bater aquele papo e vamos ficar por dentro de tudo que aconteceu nos bastidores do São Paulo. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nada do que acontece com o nosso São Paulo. E vamos começar falando sobre departamento médico e Igor Vinícius. Há pouco, o São Paulo informou que o Igor Vinícius passou por uma nova cirurgia. O lateral foi submetido a mais uma cirurgia, desta vez no músculo adutor da coxa direita. A tenotomia, como é chamado o procedimento, serve para reequilibrar a musculatura da coxa com a musculatura abdominal. O Igor Vinícius está em recuperação de uma cirurgia no pubis e não joga desde janeiro. Como houve uma cicatrização na região, foi feita essa liberação do adutor direito, realizando um pequeno corte. Dependendo do tempo de recuperação que não foi informado pelo São Paulo, ele pode ficar até um ano sem entrar em campo. O Igor Vinícius só entrou em campo nessa temporada em 2 jogos. Durante essa recuperação, o organismo do Igor Vinícius não respondeu bem aos tratamentos. Quando ele voltava aos treinos, sentia novas dores e o processo para a cicatrização era reiniciado. Nos últimos dias houve um otimismo em relação ao seu retorno ainda nessa temporada e em entrevista coletiva o Dorival afirmou que o lateral estava participando de alguns treinos sem grandes esforços e que tinha a expectativa de utilizá-lo nesse Brasileirão para ele estar 100% na pré-temporada. Mas inesperadamente o Igor Vinícius precisou fazer essa nova cirurgia e não se sabe quando o jogador poderá voltar aos treinos pelo menos. Tudo indica que o Igor Vinícius deve voltar somente no ano que vem e com isso vai completar aí um ano fora dos gramados, já que ele jogou pela última vez lá em fevereiro. E depois da Copa do Brasil, São Paulo está concentrado em renovar o contrato de alguns atletas e o primeiro deles foi o zagueiro Beraldo, de 19 anos, que assinou um novo vínculo com o São Paulo até agosto de 2028. O Beraldo é um dos atletas mais valorizados do elenco tricolor e dirigentes dizem que o clube já recebeu uma proposta de 12 milhões de euros por ele na janela de julho, que foi recusada. A multa para tirar o Beraldo do São Paulo está na casa dos 50 milhões de euros. O novo acordo dá ainda mais poder de negociação ao São Paulo, que admite a possibilidade de vender o atleta em breve. Lembrando que o São Paulo detém 60% dos direitos econômicos do Beraldo, 20% pertence ao 15 de Piracicaba e os outros 20% pertence ao próprio Beraldo. O Beraldo passou pela base do São Paulo e ganhou espaço no time principal nessa temporada, quando rapidamente tomou a vaga de titular. Ele tem 41 jogos e marcou um gol com a camisa do tricolor. Outra grande promessa que renovou o seu contrato foi o jovem Thierry Henry, de 16 anos, muito conhecido aí pela torcida que acompanha os jogos da base. O Thierry Henry assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo. O atacante é uma das joias de Cotia e impressiona pela sua altura de 1,92 m. O Henry renovou até setembro de 2026 e a multa rescisória dele é de 60 milhões de euros. Centroavante de ofício, ele foi artilheiro da Copa Nike do ano passado, foi vice-campeão paulista sub-15 e um dos destaques do time. O Thierry Henry tem nome inspirado no craque francês que eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2006. O atacante do tricolor nasceu um ano após o Mundial. Então, o Thierry Henry, que é muito querido pela torcida do São Paulo, que acompanha aí as categorias de base, renovou seu contrato com o São Paulo com uma multa aí na casa dos 317 milhões de reais. Chama bastante atenção por ter apenas 16 anos e já 1,92 m. E vamos falar de outra cria de Cotia que é desejo da torcida que renove o seu contrato. Vamos falar sobre o Lucas
Como vocês sabem, o Lucas chegou no São Paulo com um contrato apenas até dezembro deste ano e o grande sonho da torcida é chegar a dezembro e ouvir que o Lucas vai permanecer no São Paulo. E o jornalista Jorge Nicola trouxe algumas informações sobre a situação do Lucas. Segundo o Nicola, ele entrou em contato com o empresário do Lucas, o Júnior Pedrosa, que revelou ao Jorge Nicola que o desejo do Lucas é renovar e isso deve acontecer nos próximos meses. Então, segundo informações aí do Jorge Nicola, que disse ter entrado em contato com o empresário do Lucas, a vontade do Lucas é renovar o seu contrato e permanecer no tricolor, o que é o sonho aí da torcida, e o presidente Júlio Casares também já deixou bem claro que fará tudo que tiver ao seu alcance para que o Lucas permaneça no São Paulo. O Lucas tem um grande sonho de disputar a Libertadores com a camisa do São Paulo, então isso vai ser possível em 2024, depois de conquistarmos aí a Copa do Brasil. Então, de acordo com o Nicola, o Lucas nos próximos meses deve renovar o seu contrato com o São Paulo. E amanhã é dia de clássico, dia de campeonato brasileiro. E o São Paulo realizou a sua última atividade nesta sexta-feira e encerrou a preparação para o Majestoso. O clássico diante do Corinthians está marcado para sábado, às 16h30, lá no Morumbi. A grande novidade do dia de hoje foi o retorno do atacante Herisson. Em recuperação de um estiramento na coxa esquerda, ele participou de parte dos treinamentos com o elenco são paulino. Apesar disso, é improvável que o jogador seja relacionado pelo Dorival. Ele deve seguir como desfalque junto aos seus demais companheiros lesionados, no caso Igor Vinícius, Marcos Paulo, que passou por uma cirurgia, Galopo e Patrick. Outra baixa para essa partida é o Arboleda, com estiramento muscular na região posterior da coxa esquerda. O restante da escalação deve ser a mesma que empatou com o Flamengo no último domingo e garantiu o título ao tricolor. O São Paulo, portanto, deve ir a campo com Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato, Lucas Moura e Caleri. Com a vitória sobre o Coritiba na última quarta, o tricolor ganhou um respiro na tabela do Brasileirão e a equipe agora ocupa o 10º lugar do torneio e abriu 6 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Então a torcida está muito esperançosa que o São Paulo consiga vencer esse clássico, vai ajudar muito o São Paulo na tabela também. Vencer um clássico é sempre bom. O Corinthians vem com novidade, que é o seu novo técnico, Mano Menezes, então por isso a gente ainda não sabe bem como o Mano vai vir para enfrentar o São Paulo no Morumbi. Um dos pedidos da diretoria do Corinthians ao contratar o Mano foi para que ele vencesse o São Paulo, então, no Morumbi nessa primeira partida. Vamos aguardar para ver a escalação do Corinthians, e a do São Paulo deve ser esse mesmo time que enfrentou o Flamengo. A mudança fica aí no Diego Costa, que entra no lugar do Arboleda. Bom, galera, nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Fiquem com Deus e a gente se encontra aqui amanhã. Tchau, tchau!